Eles não abandonaram a lousa de giz, mas também não ficam presos a ela. Para ensinar matemática e leitura, tem pesquisadores contando com outro tipo de tela, a digital. No projeto @PED, que atende em média 100 alunos desde 2016, games eletrônicos feitos para entreter ganham uma nova função, a do aprendizado. Então, por exemplo, algum jogo que tenha possibilidades de compra, né? O personagem, para poder ele melhorar, ele pode comprar uma armadura, ele pode comprar alguma coisa X ou Y, e aí essas compras, elas precisam de uma conta matemática para ser feita, né? Então isso é uma coisa que a gente pode trabalhar. Estratégias as mais variadas, né? Análise combinatória, a gente pode trabalhar a questão dos mapas que alguns jogos apresentam, né? Então orientação cartográfica, né? Então tem jogos de simulação, de construção, que você pode construir uma casa, que você pode construir um parque, e a partir dessas construções a gente pode problematizar, por exemplo, conceitos de geometria, né? No campo da leitura escrita, por exemplo, você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar a narrativa dos jogos. Né? Então, as falas que os personagens apresentam ao longo do jogo, né? Você pode trabalhar aqueles textos que o jogo apresenta. O primeiro passo é os próprios alunos indicarem o que eles gostariam de jogar, né? Sim. Normalmente, no início do semestre, né, nós lá do projeto, a gente reúne com todas as crianças, apresenta um conjunto de jogos de entretenimento e eles, em diálogo conosco, vão escolhendo aqueles jogos que vão ser jogados no semestre. A partir dessa escolha desses jogos, aí nós, enquanto equipe de projeto, nós começamos a nos debruçar sobre ele nos nossos encontros de planejamento, para poder verificar quais são os elementos possíveis de serem trabalhados do ponto de vista da aprendizagem matemática e de leitura escrita. Então, quer dizer, os meninos escolhem os jogos, aí a gente, enquanto equipe, a gente começa a produzir atividades sobre esse jogo e essas atividades vão sendo trabalhadas ao longo do semestre, né, juntamente com as crianças que também vão nos dando pistas também do que eles estão gostando do jogo e não gostando, que a gente pode ir trabalhando ao longo do semestre. E participam do projeto alunos entre 6 e 17 anos de idade. Professora, como é que fica isso na hora de passar o conteúdo? Que conteúdos vocês... Passar não, né? De construir junto o conteúdo. Como organizar um grupo tão heterogêneo, né? Na verdade, para a gente, isso é relativamente tranquilo. Por quê? Porque a perspectiva de ensino e aprendizagem que a gente propõe, vinculada a essa ação da extensão e pesquisa, é uma perspectiva de aprendizagem que não é feita dentro do que a gente chama, teoricamente, de gaiolas do saber, né? Os meninos não estão caracterizados dentro do nosso projeto como meninos do 1º, do 5º, do 8º ano. Eles estão caracterizados a partir de um mapa que a gente constrói dentro de uma perspectiva teórica que chama campos conceituais. Então a gente estabelece os campos conceituais da adição, os campos conceituais da multiplicação, e dentro desse espectro de conhecimentos matemáticos previstos, né, e esperados para uma formação matemática mínima, a gente constrói níveis, né, de conhecimentos que são esperados no nível 1, no nível 2, no nível 3. Então, muitas vezes, a gente tem um menino que está no nível 3, que tem 8 anos, e ao mesmo tempo a gente tem um menino que está no nível 3, que tem 12 anos. Então, para a gente não interessa se na escola regular ele está no 3º ano do ensino fundamental ou se ele está no 8º ano do ensino fundamental. Eles são alocados nesses pequenos grupos a partir da sua bagagem matemática e daquilo que ele já tem construído. Você comentou que são jogos que geralmente já estão no dia a dia dos alunos. Sim. Essa seria então a principal diferença entre aprender jogando jogos de entretenimento e aprender jogando jogos pedagógicos? Sim, muitas vezes os estudantes eles apresentam alguma resistência quando a gente já leva um jogo caracterizado como um jogo de aprendizagem. É um jogo vinculado a aprender matemática, né? E aí a expressão aprender matemática já carrega um estigma de que vai ser chato, né? Ou difícil. Ou difícil, ou eu quero jogar outra coisa. E talvez esse seja o nosso maior ponto positivo com os meninos que participam das nossas atividades. Porque a gente não transforma o jogo em pedagógico. A gente transforma o pedagógico como um elemento dele. E muitas vezes ele já está lá. Então, o nosso trabalho é identificar essa perspectiva, o que a gente pode explorar dentro daquele jogo. Cada jogo tem as suas limitações, mas também tem as suas potencialidades. E a partir disso a gente constrói as atividades que são desenvolvidas com os pequenos grupos. Além de colocar a ideia na prática, fazendo o que na universidade é chamado de extensão, o projeto também tem pesquisas. O João, por exemplo, desenvolveu o trabalho de conclusão de curso de pedagogia por aqui.
a gente estava trabalhando no TCC a ideia de o que faz um jogo ser interessante, né, para a criança. Então, como o projeto trabalha com vários tipos de jogos o tempo todo, né, sei lá, 5, 10 jogos, né, ao longo do ano, eu fui tentando perceber o que é que fazia uma criança gostar mais de um jogo do que de outro. Então, a gente usou como instrumento de coleta de dados questionários que a gente colocava para os meninos responderem. Chegava a perguntar, por exemplo, se ele tinha ou não gostado do jogo que ele tinha jogado naquele dia, por que ele gostou ou não gostou desse jogo, né? A gente descobriu, por exemplo, que os meninos gostam de jogos que têm boas narrativas, que têm personagens que cativam eles, né? Algumas vezes os meninos diziam que eles gostavam do jogo porque o jogo possibilitava aprendizagens, o que para nós foi muito interessante, porque não eram jogos pedagógicos, mas eles afirmavam isso, né? Que muitos os jogos que se abriam para aprendizagens eram jogos que eles gostavam bastante, né? Também jogos que envolviam prêmios, né? Então, alguns jogos que, por exemplo, possibilita que o personagem possa ir ganhando prêmios ao longo do jogo, isso também era algo que atraía eles, e outros elementos, né? E descobrir o que atrai ajuda, inclusive, na prática, na hora de colocar esses jogos para eles, né? Sim, com certeza. Professora, em termos de pesquisa, que vocês vêm observando do projeto, assim, funciona? Funciona em várias perspectivas. Primeiro porque eu acho que a gente rompe um primeiro desafio, que é conseguir mostrar para os meninos que aprender matemática é interessante, né? E que é possível aprender matemática, porque infelizmente a gente ainda convive com o estigma de que a matemática é para poucos, né? E infelizmente a própria organização da escola, o currículo da escola, querendo ou não, ele consegue reforçar esse estigma. Então, muitas vezes a gente encontra um menino que chega lá no nosso projeto com essa leitura, essa autoavaliação dele, alguém que é incapaz para matemática, e ele se percebe dentro dessa perspectiva do jogo, que em tese parece um divertimento, mas é um divertimento associado à aprendizagem, e ele se percebe alguém que faz matemática e não percebe o que está fazendo. Então, talvez um pouco do que a gente consegue fazer é desvelar para esse menino que ele faz matemática sem saber.